Olá, bem-vindos ao programa Papo Saúde. E o nosso assunto hoje é vacinação antirrábica. Vamos falar sobre onde imunizar cães e gatos aqui em Fortaleza. A campanha anual de vacinação tem o intuito de vacinar animais domésticos contra a raiva animal. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Nélio Moraes, que é médico veterinário e coordenador de vigilância em saúde. Bem-vindo, doutor Nélio. Muito obrigado pelo convite e pelo tema tão bem escolhido. Pronto, eu queria começar pedindo para o senhor explicar o que é a raiva, que doença é essa? A raiva é uma das doenças, ou a doença mais antiga em existência no mundo. 23 séculos antes de Cristo, a doença já havia sido registrada. Os famosos códigos de Hammurabi já registravam a questão da raiva e a penalização das pessoas que tinham cães que transmitiam raiva. E uma doença que até hoje ela é extremamente estudada, porque é uma doença infecciosa causada por vírus, uma doença aguda e quase que invariavelmente letal. Ou seja, praticamente quem adquire raiva como doença, seja um cão, um gato ou uma pessoa, não se recupera. Nós temos alguns poucos estudos e relatos de recuperação de pessoas, começando nos Estados Unidos, em Wisconsin, no ano de 2003, 2004, a recuperação de uma garota. Houve também uma recuperação de um rapaz em Pernambuco, tá? Aplicando o mesmo protocolo dos Estados Unidos. Tá? Mas isso são fatos raríssimos e normalmente não se há tempo de você intervir nesse cenário de recuperação. Então, ainda a raiva, doença de caráter neurológico, é a doença mais temida ainda no mundo. Quais os sintomas no animal e nos humanos? Tá. Os animais, o início tende a ser o quê? Procurar locais escuros, uma salivação abundante, tá? Ataca objetos, deixa de reconhecer o próprio dono. Tá? Depois ele entra numa fase final, onde há normalmente uma paralisia das patas traseiras desse animal, tá? Que é um sinal que precede justamente a morte. Isso se dá em torno de 5 a 10 dias no máximo. Quando a doença no animal ela é constatada, qual é o procedimento? O procedimento de imediato, entrar em contato com o sistema municipal de saúde para que esse animal seja totalmente isolado, porque se ele sair de uma casa, ele vai atacar outros animais e pessoas nas ruas. Então será um processo extremamente grave, né, com muitos riscos. Esse animal vai para um canil, num canil de isolamento, de segurança, né, aguardar o desfecho final, a morte desse animal, porque você não tem intervenção para Precisa recuperar. ser sacrificado. Então. Não, ele não deve ser sacrificado. Não deve? Não, ele tem que morrer natural para que você não mascare o exame, porque esse animal também ele pode estar envenenado. E o período de incubação que você normalmente deixa, quando o animal tem esses sintomas, sinais e sintomas, é de 10 dias. Então o animal apresentou um sintoma neurológico. A suspeita de raiva? Sim. Então recolhe o animal, passa 10 dias. Posteriormente a 10 dias, esse animal não veio a morrer, então já se trata de uma outra patologia. O animal é devolvido ao proprietário para ele cuidar e tentar recuperar esse animal. E nos humanos, que sintomas a doença Os apresenta? humanos começa normalmente por uma parestesia, ou seja, uma dormência no local de mordedura, tá? Um grau de ansiedade muito grande da pessoa. E o comportamento da pessoa começa realmente a ficar alterado, né? A pessoa quer ingerir água e não consegue, tá? Por isso que é chamada de hidrofobia. Como também acontece esse mesmo sinal no cão, nos cães e no gato. Tenta ingerir água e realmente não consegue. Então, esse quadro ele progride. A pessoa, normalmente, ela tem que ser internada e tem que ir para um hospital. No nosso caso aqui é o Hospital São José, de referência para doenças infecciosas. A forma de contágio é a mordida, o arranhão? É, a mordida e o arranhão. Aí só concluindo essa parte, então a pessoa passa a ser sedada, né, com medicamentos de suporte, aguardando realmente o desfecho fatal e final. Tá? Então, essa é a questão da sequência lógica, que também é um quadro que não demora até 10 dias. Porém, hoje, com UTIs, com intubações, tem quadros que vão a 20, 30 dias ou um pouco mais, com questões excepcionais de manutenção de vida. Tá? Diferente justamente disso. E a forma de transmissão, que foi a outra pergunta que você fez, ela se dá o quê? O vírus está onde? O vírus está na saliva. Então, como é que ele pode ser inoculado? Principalmente por mordedura
por arranhões, porque o animal tem uma salivação intensa, e essa saliva cai aonde? Nas patas. Caindo nas patas, se mistura com as unhas e ao arranhar, inocula-se vírus. Tá? Ou lambedura de pele lesada. Um ferimento, o animal chega e lambe. Então ele também está fazendo inoculação de vírus. Esses vírus, primeiro, eles adentram o tecido muscular da pessoa ou de um animal, faz uma capacitação nesse tecido muscular, depois ele atinge os filetes nervosos. Vai do sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central. Depois ele dissemina por todo o organismo. E quando se dissemina para onde? Para as glândulas salivares. E é por isso que o vírus se perpetua na natureza. E aí, por isso é tão importante vacinar todos os anos cães e gatos. A vacina da raiva é o maior exemplo de vacina no mundo. É onde realmente se produziu vacina com tecnologia de vacina. Isso sabe quando aconteceu? Em 1885, na cidade de Paris, pelo grande, pelo magnífico e até hoje atualizado Louis Pasteur, que era um químico francês e que fez muitos estudos na área veterinária, em faculdades inclusive de veterinária, com vacinas para animais, e começou a produzir a vacina contra a raiva. E um garoto na cidade de Paris foi mordido multiplamente por um cão, estava condenado à morte, como qualquer pessoa naquela época mordida por um cão raivoso estava condenado à morte. E ele fez justamente a introdução da vacina nesse garoto e o garoto se salvou. Então, as portas do mundo se abriram completamente a partir desse momento do que Pasteur fez. E as vacinas que são produzidas hoje, muitas ainda são da forma do protocolo que Pasteur fez em 1885. E aqui a prefeitura distribui, né? Na Sim, campanha. a nossa vacina, que é a vacina de cultivo celular, né, e que o Ministério da Saúde abastece através do seu PNI para nós aqui em todos os municípios do Brasil. A prefeitura todos os anos realiza aí essa campanha para tentar atrair o maior número de donos de cães e gatos que levem os animais, né? A procura por essa vacina é satisfatória? Está dentro do esperado? Isso é muito importante. Primeiro, temos que continuar vacinando. Nós temos uma ameaça forte no estado do Ceará, né, que é a raiva silvestre. Raiva em raposas, raiva em guaxinim, raiva em morcegos, raivas em soim, saguim ou mico. Que nós somos os detentores do isolamento da primeira cepa de vírus de raiva de primatas no mundo, nos nossos suínos, aqui do estado do Ceará. Trabalhos nossos publicados nas revistas da Fiocruz e trabalhos nossos publicados em parceria com o Centro de Controle de Doenças, o CDC de Atlanta, nos Estados Unidos. Estudos antigênicos, genéticos mostraram que a cepa desses suínos é uma cepa própria deles, nem é uma cepa de cão, nem é uma cepa de morcego. Então, isso é um risco. E havia mortes no Ceará por pessoas que faziam contato com esses animais, que iam capturar os animais na mata, eram mordidas e não iam ao posto de vacinação tomar vacina. E o desfecho era fatal. Então, descobrimos isso e fizemos campanhas educativas. Então, hoje, uma morte de raiva humana por suíno no Ceará também passou a ser uma raridade. Então, o risco é importante. Por quê? Você vacinar? Porque esses animais podem trazer do ambiente silvestre de volta para o ambiente urbano. Fortaleza está desde dezembro de 2003 sem casos de raiva canina e raiva humana na cidade. É um marco muito importante. Nós tínhamos raiva canina e humana na nossa cidade até o ano 2003. Eu, como pessoa que atuei na Secretaria Estadual da Saúde do Ceará, sou inclusive servidor de carreira dessa secretaria, eu acompanhei mais de 20 casos de raiva humana dentro do Hospital São José. E posso dizer que não há nada que possa mexer mais com o seu emocional do que um quadro de raiva humana, do que um desfecho completamente fatal, irreversível de um processo. E a família sempre ao lado perguntando, há alguma chance? E você vai dizer o quê diante de um cenário como esse? Difícil, né? Fora a campanha de vacinação que acontece todo ano, se eu perder essa campanha de vacinação, aonde eu levo o meu animal, o meu gato para se vacinar? Que locais? Fortaleza tem 9 postos fixos, que são chamados boxes de zoonoses, e o centro de zoonoses, que é a unidade de vigilância de zoonoses, na rua Betel, ali depois da UPA do Itaperi. Conheço. Né? Então, ali funciona de domingo a domingo. Inclusive, eu quero fazer um destaque à parte aqui, que durante a pandemia, o início da primeira onda, os fechamentos de todos os estabelecimentos, o Centro de Zoonoses foi o único nessa cidade, local público,
onde a população de baixa renda tinha como buscar o atendimento para seus animais. Né? Nós fizemos isso. Então, o CCZ funciona domingo a domingo. O Paulo Marcelo também. No momento, estamos rapidamente paralisados, Paulo Marcelo, por questões de estrutura física. Estamos fazendo, né, uma recuperação para retornarmos ao Paulo Marcelo, que é o centro de referência para quem é acidentado e agredido por um animal, o local da vacinação, que é o antigo posto central de vacinação Paulo Marcelo, para quem não sabe ainda. Então, vejamos. E temos também boxes de zoonoses na Cidade de 2000, boxes de zoonoses em Messejana, nós temos boxes de zoonoses no Vila Velha, então outros boxes são distribuídos pela cidade. Você, na sua regional, você pode ter informações mais detalhadas de cada endereço, de cada detalhe mais perto assim de você. Então, esse é um serviço que a Prefeitura oferta com vínculo total à questão da saúde pública. A saúde do seu animal, gerando saúde para a população. Tem algum telefone que a população possa entrar em contato, algum 0800 lá dos zoonoses? Temos. Tem o 0800 da saúde, que você pode discar e lá vão te fornecer todas as informações. Mas nós sempre preferimos que você mantenha um contato com a sua regional. Sim. Sua regional é a prefeitura no seu bairro. Então nós temos um serviço descentralizado. Fortaleza é uma cidade com 2.700.000 habitantes, então temos que ter esse serviço descentralizado. Mas também podem usar direto a nossa ouvidoria, que ela está pronta realmente para isso. Doutor Nélio, e quando um humano é mordido ou arranhado por um animal, qual é o procedimento? Ele vai tomar um ciclo de vacinas? Como é que acontece? Que vacina é essa? Primeira coisa importante para a população, eu fui atacado por um animal. Não interessa se é da sua casa, se é da rua, que é mais perigoso ainda, porque você não vai poder acompanhá-lo, né? Foi atacado por qualquer animal, lavar muito o ferimento com água e sabão. O sabão por quê? Porque ele vai gerar lise das moléculas de gordura que tem os vírus. Hoje, todo mundo está usando o álcool gel, o álcool A70. Por quê? Justamente também os mesmos princípios. Então, o lavar com água e sabão, você diminui a carga de concentração viral que está ali na sua pele ou no tecido subcutâneo, que foi agredido, tem uma agressão do animal. Posteriormente, imediatamente, você vai buscar o posto de saúde, qualquer unidade de saúde de Fortaleza. Algumas realizam o tratamento, outras não, mas mesmo a que não realiza, ela vai referenciar, ela vai fazer o primeiro atendimento, vai referenciar você, tá? Para a unidade que aplica a vacina. Tá? O Paulo Marcelo recebe 80% dessas pessoas. Tá? E aí ela vai se apresentar a um médico, né, que ele vai fazer uma anamnese, ou uma enfermeira também, porque a enfermeira também tem esse direito da prescrição da vacina antirrábica, tá? Vai fazer a anamnese do caso, se o animal é observável ou não, isso sendo cão e gato. Sei. Sendo observável, ele vai ser orientado e vai observar seu animal durante 10 dias. Caso o animal não mude de comportamento, você não precisou tomar a vacina. Caso ele mude de comportamento, você vai ao posto e vai fazer o tratamento profilático. Caso seja um animal silvestre, qualquer animal silvestre não tem observação. Ninguém vai observar morcego, nem vai conseguir. Ninguém vai observar raposa, guaxinim, nem soim, primata. Mesmo que você crie que é ilegal. É bom que se diga. Bom, aí você vai entrar no esquema de soro e vacinação. Soro onde é aplicado no Hospital São José. Mas primeiro você vai para o posto de saúde para o médico identificar em que situação você se enquadra. Aí você vai também ao Paulo Marcelo, já faz a primeira dose de vacina, depois vai tomar uma sequência de mais 3 doses de vacina e se proteger. A vacina é uma vacina de cultivo celular extremamente segura, tanto a do animal quanto a do homem. São os mesmos princípios, tá? E com um efeito de proteção extraordinário. É por isso que muitas vezes você é atacado por animais raivosos e você não desenvolve. Mostrando agora, quanto mais cedo você for ao posto de saúde, mais importante o é. Tá? Então evite contato com animais desconhecidos. E caso seja agredido, nós temos um exemplo clássico. Há 3, 4 anos atrás, na cidade do Recife, uma protetora de animal que tinha um pet shop na cidade, pegou um gato no meio da rua. Esse gato mordeu no tórax dessa senhora, que ela foi fazer aquele ato, né, maravilhoso, diga-se de passagem, tudo bem, mas tem que ter os cuidados sanitários, né? E ela não buscou o atendimento. Infelizmente, quando se apresentou, já foi com os sinais, sintomas da doença raiva, infelizmente faleceu. Tá? Depois que Recife estava quase 15 anos sem casa de raiva humana.
Tem alguma área do corpo, mãos, barriga, que morda, que é mais perigosa? Existe isso? Com toda certeza. Quanto mais concentração de filetes nervosos você tiver numa parte do corpo, é mais perigosa a mordedura. Então, extremidades, mãos, dedos, tá? Pescoço e cabeça. Porque isso vai fazer com que o período de incubação, aquele que vai desde o momento em que o antígeno, o vírus, na realidade, penetra no corpo até o desenlace da doença, ele pode durar 30 a 60 dias. Nesses casos, que a mordedura de pescoço e de cabeça, eles podem acontecer de 10, 15 ou 20 dias apenas. Então a vacina tem que chegar primeiro protegendo, porque é uma corrida entre o vírus e a vacina no seu corpo. Quem chegar primeiro vence. Então a vacina, o efeito dela tem que chegar primeiro, antes do vírus chegar no seu sistema nervoso. Tá ótimo, então. O Papo Saúde faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. De volta com o programa Papo Saúde, hoje falando sobre vacinação antirrábica. Eu recebo aqui no estúdio o médico veterinário, Dr. Nélio Moraes. Dr. Nélio, dando continuidade à nossa conversa, quando é que o animal deve ser vacinado, a partir de que idade? Bom, o sistema imunológico do animal ele começa a ficar pronto, né, para receber vacinas, né, a partir de 3 meses, em média, 3 ou 4 meses. Então, as vacinas devem ser aplicadas a partir de 90 dias nesses animais. E, se possível, no primeiro ano, você repetir pelo menos 6 meses após, tá? Que é o mais indicado. Já houve momentos em que nós aplicamos vacina com 1 mês de idade, para pelo menos o animal ter algum resíduo de anticorpos para já facilitar a próxima aplicação quando você tinha uma força de transmissão. Então, isso era uma recomendação da própria Organização Mundial de Saúde para nós, para o caso de campanhas de saúde pública, né? Animais hoje confinados, eles podem ser vacinados a partir de 3 meses sem nenhum problema. Tá? Então, aí é a questão da relação sistema imunológico, capacidade de produção de anticorpos. 3 meses, então, para a vacina. Vacina é a única forma de prevenção? Sim, a vacina ainda hoje é o maior instrumento que você pode ter para uma doença infecciosa. As vacinas efetivas, elas representam a maior barreira e a maior segurança, na realidade, de conter a força de transmissão. Agora, existem o quê? Outras formas de proteção que são importantes. Manejo dos animais, né? Manter seus animais dentro da sua casa, dentro da sua residência. Quando o animal sair, ir levar com coleira, tá entendendo? Ter cuidado com contatos que possam existir com animais desconhecidos. Então, tudo isso são formas de proteção que você pode dar aos seus animais. Levar ao veterinário pelo menos uma vez por ano também, existe alguma recomendação sobre isso? Sim, o animal, na realidade, ele é uma criança. O animal, nos seus primeiros 6 meses, que equivale talvez até quase 7 anos, perto, 5, 7 anos de uma vida humana, tá? Ele tem as mesmas questões em paralelo, o que praticamente uma criança, né, tem. Então, ele tem que ter um acompanhamento direto do médico veterinário para fazer a orientação, observar o peso desse animal, a condição, o pelo desse animal como está, né? Observar as mucosas desse animal, todo o exame físico necessário, exames complementares necessários, né? Adequado, porque cada animal e cada raça, né, tem suas características próprias. E o médico veterinário é a pessoa certa para que possa conduzir seu animal saudável. E falta de recurso não é mais desculpa, né? Porque a gente tem o Vetmóvel que está dando uma super ajuda aí para a população. Nós ficamos muito orgulhosos disso, né? Nós, em 2014, de forma pioneira na cidade de Fortaleza, Fortaleza não tinha nenhum programa, né, específico, nada em relação à proteção e bem-estar animal. E eu fui essa pessoa designada pela prefeitura para ir a Brasília, o Distrito Federal, que tinha acabado de comprar, né, esse castramóvel, chamado lá de Brasília. E dialogamos com eles, com os nossos colegas lá em Brasília, tudo mais. Isso, a aquisição feita através da Secretaria do Meio Ambiente lá, e foi a mesma coisa que trouxemos para Fortaleza. Quem adquiriu o primeiro Vetmóvel aqui foi a Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Hoje, Fortaleza tem uma coordenação de proteção animal e bem-estar animal. Porque a população tem que entender, a unidade de vigilância de zoonoses, ela é SUS, ela é Sistema de Saúde Pública. Ela trabalha as questões animais de vínculo às questões humanas. Já a proteção animal, ela trabalha o todo do animal. O bem-estar, o relacionamento, as condições de vida e, sobretudo, o controle populacional. Nós temos um problema grave no Brasil e temos que estar um alerta para isso.
Hoje a população de gato está chegando junto da população de cão. Já tem cidades como Aracaju que tem mais gatos do que cães. Fortaleza já tem 200 mil gatos. Nós temos 250 mil cães há mais de 10 anos. A população canina, de certa forma, está estabilizada e a população de gato crescente. Então, essa questão do vetimóvel, né, ela busca justamente isso, o controle da natalidade. Porque essa super explosão de gato, você vai ver cada vez mais esses animais nas ruas sofrendo. E o gato, por ser um felino, ele é um predador. Se eu tenho num parque uma dimensão maior de gatos, eu vou ter menos aves, menos répteis, menos artrópodes. Então eu vou causar um desequilíbrio naquele meio ambiente. Então nós temos que estarmos atentos em relação a isso para a gente proteger e a gente fazer uma coisa que é mais importante, que chama-se saúde única. A saúde do meio ambiente, a saúde animal e a saúde humana. Entendi. Doutor Eli, falando de raiva ainda, como é que acontece o acompanhamento viral? Você quer dizer esse acompanhamento viral? Da circulação viral. Da circulação viral. Ah, tá, tudo bem. Então, esse acompanhamento da circulação viral, ele se dá por vigilância. Tá? Você tem uma meta protocolada pelo Ministério da Saúde, inclusive eu participei 2 vezes já como coautor da norma técnica do tratamento rábico, que você deve ter, por ano, 0,1% da tua população de cães para exame laboratorial. Todo animal que morre com a síndrome neurológica pode ser uma sinomose, que é uma doença que tem um perfil neurológico. Ele tem que ir para o LACEN proceder análise para identificar se é uma questão de vírus da raiva ou não. Sendo identificado, você faz o controle de foco da área. E os outros animais também. Um morcego que apareceu de dia, morcego não aparece de dia. Um morcego no chão, morcego não vive no chão. É um morcego suspeito. Então esses animais, quando são capturados, na realidade, ou aparecem mortos, leva-se ao LACEN, o LACEN faz a amostra, se for positivo, nós vamos desencadear. Nesses últimos anos, nós tivemos praticamente 5 morcegos positivos na cidade de Fortaleza. Então, esse é o monitoramento viral que ele tem que ter. Ele não pode baixar para você saber se há circulação ou não. Eu só posso chegar aqui e garantir para você que nós não temos raiva de cães em Fortaleza há 15 anos, 20 anos. Por quê? Porque eu tenho um monitoramento. Senão, era simplesmente uma área silenciosa. Eu estaria falando uma coisa aqui que eu não tinha concretude e certeza dela. Entendi. Animal silvestre, então, hoje é a grande preocupação. O morcego, a raposa, o sagui. Sim, porque esse ciclo nós não conseguimos intervir nele. Ele se dá no ambiente silvestre. Ele se dá no meio de uma mata, no meio de um mato, no meio de uma floresta. Tá? E esses animais se deslocam, sobretudo os morcegos, que vão do espaço silvestre, né, para o espaço rural e para o espaço urbano. Tá? O morcego você monitora muito bem também, sobretudo os morcegos hematófagos, nos ataques aos bovinos, aos animais de produção, a cavalos, a bois, né, a cabras, a bodes, está entendendo? E a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, a DAGRE, ela é responsável pela raiva dos herbívoros. E a raiva dos herbívoros também você controla com vacina. E qual a orientação para a população? Se encontrar morcego, às vezes morcego entra voando dentro de casa, o que fazer? Olha, veja bem, né, a questão do morcego. O morcego é um dos animais mais importantes da natureza. O reflorestamento do Brasil e de boa parte do mundo, por incrível que pareça, o que o homem danifica, o morcego recupera para ele. Tá? Porque surgiu muitas polêmicas, surgiram agora, porque o morcego, na realidade, o ancestral do vírus, do coronavírus, é o morcego. É um vírus próprio do morcego, que foi fazendo uma coisa chamada spillover. Spillover quer dizer transbordamento no português, ou seja, ele está passando de uma espécie para outra. Então, o morcego então, ele passa para animais de produção, ele passa para animais silvestres e passa para animais urbanos e depois para o homem. Né? Então, o morcego, por exemplo, tem um morcego que gosta de entrar na casa das pessoas. Né? Eu, quando morava aqui perto de vocês aqui, nessa região próxima a Antônio Salles, tinha um que ia lá no nosso prédio, dava uma volta olímpica e soltava um caroço. Quase toda noite ele fazia isso. Aqueles morcegos são frugívoros. Então ele sai replantando, né? Através das suas fezes vão o quê? As sementes. Ele sai replantando. E os outros morcegos são insetívoros. Se você não tivesse morcegos insetívoros, ninguém aguentava de insetos nas cidades. Você abrir um estômago de um morcego insetívoro, você vai ver milhares de insetos. Então, tudo isso faz parte de um equilíbrio. Agora, a gente tem que ter cuidado de colocar telas, iluminação, porque a iluminação, na realidade, afeta ele não gosta de locais
muito iluminados, mas a barreira física ainda é mais importante, tá? Para que ele não entre. Tá ótimo. Doutor Nélio, antes da gente encerrar nosso papo, eu queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais. Bom, queremos colocar para a população de Fortaleza, primeiro, né, que nós sempre estamos muito sensíveis, como vocês são sensíveis aos seus animais, como vocês gostam dos seus animais, e a pandemia provou isso. A pandemia caracterizou hoje, na realidade, o bem que esses animais fazem para as pessoas. A cidade de Fortaleza, recentemente agora, né, criou a cidade pet friendly, a cidade amiga dos animais. Então, bares, restaurantes, hotéis que aderirem, tá entendendo? Estão recebendo, porque tem muitas pessoas hoje que só viajam com seus animais, tá? Então, o melhor bem que você pode querer, o início desse bem ao seu animal é a saúde dele. E a sua saúde também, porque muitas doenças dele podem passar para você também, tá? Então, é vacinar com todas as vacinas preveníveis para as doenças infecciosas que tem para os cães, que tem para os gatos, tá entendendo? Fazer a desverminação, né, vermifugação desses animais, porque normalmente animais adquirem parasitas, vivem em contato com o chão direto e tudo mais, e levá-lo constantemente aos médicos veterinários, às clínicas que tem na cidade de Fortaleza, os pet shops. E aqueles que na realidade também fazem opção, podem levar a nós na prefeitura. Tá? Hoje nós temos 9 pontos com médicos veterinários prontos para receber seus animais. O Centro de Controle de Zoonose de Fortaleza recebia, até 2013, 8 mil animais. Passou a receber 15 mil animais por ano. Então, 15 mil animais vão ao centro por ano. Então, tudo isso é muito bom. É uma interação para nós, porque a gente observa o que está se passando com eles, e para você, que recebe para o seu animal a saúde que você realmente deseja. Exijam de nós, cobrem de nós, é um direito seu. Vocês pagam os impostos justamente para isso. E nós estamos aqui para sermos esses parceiros de mão dadas entre nós e a população, a saúde de Fortaleza. Uma observação importante é quando você se propor a cuidar do animal, que realmente cuide, né? Sim, por favor, muito bem lembrado. Vamos chegar agora o Natal. Não aceite presente de animais se você não está preparado para ter animais. Você só vê animais na rua porque os animais foram abandonados. Nenhum animal caiu do céu num parque, numa praça, não. Ele foi abandonado naquele local. Tá? Então, muito cuidado, muita atenção. Um animal requer tanto cuidado, um animal novo, como uma criança. Tá? Você vai ter trabalhos com ele, cuidados, ele vai fazer com que você perca um pouco do seu tempo, se é perder tempo, mas vamos colocar assim. Então, por favor, só queira animal quem tem condições realmente de criá-lo. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a vocês, o grande espaço aí, importante espaço aqui do programa. Tá ótimo, seja sempre bem-vindo. O Papo Saúde fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.